relembrando as verdades ouvidas. Está escrito em Hebreus capítulo 2, verso 1. Por esta razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Hebreus capítulo 2, primeira parte, por William Marion Branham. Possa Deus dirigir esta casa, neste tabernáculo nesta manhã. Eu oro para que o Espírito Santo grave isto profundamente em nossos corações. Importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas. Que tipo de pessoas devemos ser quando vemos o grande Jeová descer e fazer as coisas que ele faz e vê-las comparadas, escrituras por escrituras, que elas são a verdade? E estamos assentados às vezes como um parasita em um toco, e tão indiferentes. Devemos estar ocupados a cada minuto, tentando levar pessoas a Cristo. Devemos ser rochas vivas. Eu citei isso aqui no culto domingo ali, na igreja do pastor Benigno. Nós estávamos pregando, eu citei isso aqui. Tem dois tipos de trabalho. Jesus fala aqui que tem dois tipos de trabalho, não diz aqui? Ele disse, trabalhai. Ele disse, pela comida que... Ele disse, trabalhai, não pela comida que perece. Você pode ver dois tipos de trabalho ali ou não? Trabalhai, não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna. Tem pessoas que trabalham pela comida que perece, mas Jesus diz, trabalha pela comida que permanece. Qual desses dois trabalhos você está trabalhando? Qual? Responde para você mesmo. Vou fazer uma oferta aqui. Deixa eu falar com o irmão William aqui. Irmão William, tem dois trabalhos aqui. Tem um trabalho aqui que você trabalha, você vai ser bem remunerado, mas esse trabalho aqui é um trabalho que vai trazer morte para você, você vai perecer, certo? Você vai ter um carro novo, você vai ter uma casa boa, você vai ter dinheiro, roupa, mas o final dele é morte. Esse trabalho aqui, esse outro trabalho aqui, é um trabalho que você não vai ter muita coisa nessa terra, não, é difícil. Você tem que vir no culto, você tem que ensaiar, não é? Você tem que estar lá orando, você tem que estar vivendo a vida consagrada, não tem muito prestígio, as pessoas não gostam muito de você, porque... né? Qual trabalho você vai querer? Qual? Mas esse aqui, aos olhos naturais, é mais difícil, não é? Porque ele não dá nada nessa terra aqui. Tá. Agora pergunta, eu disse assim, pergunta para você mesmo nessa noite. Para você mesmo, não precisa você levantar a mão, não precisa, mas no seu coração, qual trabalho neste dia você fez mais? Qual? Você trabalhou mais pelo pão que permanece ou pelo pão que perece? Qual? Quantas horas você trabalhou pelo pão que perece hoje? Quantas?
Quantas? Tá. E quantas horas você trabalhou pelo pão que permanece? Quantas? Por que nós chegamos atrasados no culto? Por quê? Por que chega? Mas está trabalhando para qual trabalho? Qual trabalho você estava trabalhando que você chegou atrasado no culto? Qual, Adriano? Tá, mas... E qual trabalho da vida eterna? Qual? Tá, e o que nós fazemos? É isso que o profeta está dizendo. Qual que nós estamos trabalhando mais? Qual que nós estamos dedicando mais? Aí ele está dizendo, sabe o que vai acontecer? Está dizendo com Elvis Presley aqui. Ele disse, quando chegar lá naquele dia, ele vai ouvir o disco dele, a voz dele bonita, e as pessoas lá e tal, ele vai ouvir. Ele disse, mas junto com aquela voz, ele vai ouvir a voz de milhões de almas que ele mandou para o inferno. Sabe o que o profeta disse ali? Pegue aquilo assim, agarra assim, ó. Olha o que ele vai dizer assim, ó. Bem assim, irmãos, eu quero ouvir bem assim, ó. O que o profeta está dizendo? As 30 peças de prata que Judas traiu, caindo na travessa, será o quê? Vamos ver se vocês vão captar isso. Será um divertimento comparado com o quê? Com o julgamento de Elvis Presley naquela manhã. Irmãos, é como se ele dissesse assim, Adriano, eu preferia ser Judas. Porque o julgamento de Elvis vai ser o quê? E o desses dessa era vai ser, as pessoas assim, Judas traiu Jesus. E o julgamento daqueles que estão traindo hoje, O julgamento de Judas, ele está dizendo que, pois, presta bem atenção, pois, Judas fez aquilo para quê? Para que a Escritura se cumprisse, para redimir o homem. Mas Elvis Presley fez o quê? Perverteu a coisa correta quando ele era o quê, irmãos? Quando ele era um cristão. Quem que nós alegamos ser, irmãos, nesta noite? Nós estamos sentados aqui porque nós alegamos ser o quê, irmãos? Cristãos! Preste atenção, você vem para o culto como uma cristã, como um cristão. E aí vende a primogenitura? Ele vendeu a sua primogenitura por 1 milhão do quê? De almas no inferno. Eu imagino Arthur, com todas as suas pequenas, Wilfrey lá, estarão ali naquela manhã também com as suas loiras, modernas, morenas, e ruivas. Precisará mais do que uma Ave Maria para limpar sua alma suja e sua consciência na presença de Deus. Quando ele sentir que as conversas, piadas sujas, coisas que ele fez, mandou milhões para o inferno. Por isso, o que você fala, irmã, o que você fala, aí entenda. Você pode estar mandando uma alma para o inferno. Vamos viver acima dessas coisas. Acima dessas coisas, nós temos algo mais profundo, irmãos. Aí ele disse o quê? Através disso. E eles chamam isso do quê, igreja? Do que eles chamam isso? De vida. Ora, é morte. E eles? Tá, nós sabemos? Você sabe? Agora observe nisto. Esta coisa que você chama de vida se torna tão miserável até que muitas vezes as pessoas tiram as suas vidas. Então, essa não poderia ser a vida a respeito da qual Deus está falando. Porque você não pode tirar a vida de Deus. E nem mesmo pode você dar vida para Deus. Aquilo está somente nas mãos de Deus através da graça soberana
Mas esta pequena mortal, coisa pervertida na qual você vive, chamado vida, você pode tirar a quando você desejar. Mas você mostra que aquilo não é vida. Que miserável ela se torna. Hein? Vai lá, toma um punhado de remédio. Vai lá, corta o pulso. Vai lá, corta para tirar a vida. Disse, essa vida que as pessoas fazem é miserável. Porque a vida que Deus dá, ninguém pode tirar. Vocês estão entendendo, irmãos? Essa vida, quando está lá na alma do cristão, nem a morte, nada pode me separar. Nada pode tirar. Nada. Isso que chamamos de vida agora é apenas uma sombra ou um negativo. Todos nós gostamos de regozijar, mas podemos regozijar com a coisa correta. Por isso, quando nós viemos aqui, nós estamos regozijando com o pão da vida, que é a palavra. Com a coisa que é correta. Correta. Por isso que alegramos. Agora, quando nós regozijamos com a coisa correta, isto mostra que estamos ligados com a coisa verdadeira. Quando regozijamos com o que é correto, mas quando regozijamos com a coisa errada, isso mostra que estamos ligados com o que é errado. Então, nossa vida pode nos dizer nesse instante o que somos, em que lado nossas emoções estão agindo. O Espírito Santo em nós, irmãos, a vida em nós, Jesus estava dizendo para os fariseus, sabe por que vocês estão me seguindo? Jesus respondeu, disse, na verdade, vos digo que me buscais, não pelos sinais que vistes, mas porque comestes do pão e vos saciastes. Nós não estamos aqui nesta noite por este pão natural. Isso Jesus ensinou para nós. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus, as demais coisas são acrescentadas. Ele acrescenta na nossa vida, mas nós não estamos apegados a isso. Por isso que Jó dizia, Deus deu, Deus tomou. Você viu a posição de Jó, irmãos? Deus deu, Deus tomou, louvado seja o nome do Senhor. Ah, aconteceu isso, Deus deu, Deus tomou, louvado seja o nome. Ah, aconteceu mais isso, Deus deu, Deus tomou, louvado seja o nome do Senhor. Eu sei que o meu Redentor vive. Irmãos, quando Jó recebeu esta revelação, a Bíblia diz que Deus deu o que para Jó depois? Quem lembra? Bem facinho, não é? Não lembra, né? Depois que ele recebeu essa revelação, eu sei que o meu Redentor vive. O que aconteceu com a vida de Jó? Hã? E recebeu o quê? Recebeu o dobro do que ele tinha, irmão Leandro. O dobro. Mas por que Deus deu o dobro para ele? Por que Deus deu o dobro para Jó? Porque Jó não era apegado com esse pão natural. Jó trabalhava pelo pão que permanece. Nós temos recebido um alimento nesses dias. Disse o profeta, temos chegado ao extremo, a mensagem esteja certo de Deus. Temos chegado ao extremo em que, em meio das pessoas mais espirituais, se você se aproxima de algum homem ou uma mulher que seja espiritual, você encontrará que em seus corações há algo que está em falta. Nessas últimas semanas, tenho estado em algumas dessas coisas e temos encontrado que o que eu pensava que era o mais importante no homem, encontrei que eles estão colocando ênfase sobre coisas seculares. Quem entende o que é coisas seculares? Quem entende? Vocês entendem o que é coisa secular? Vamos ver aqui. Depois eu entro, Rebeca, no Paulo convertido aqui. Coloca o significado de coisas seculares para mim, fazendo um favor, na tela minha aqui. Sabe o que é secular, irmão? Secular, para que vocês possam entender. Deixa eu ver aqui. Secular. Coisas secular.
seculares. Vamos ver aqui. Vamos ver se vocês vão conseguir colocar para mim aqui o sentido da palavra. Coisas seculares. Seria assim, por exemplo. Eu quero mais um sentido. No sentido, Rebeca, que me ajuda a dar mais clareza no assunto aqui. Não é esse sentido aí. É coisas seculares. Do dia que você faz secularmente. Secularmente é coisa que você faz, por exemplo, assim, coisas seculares por exemplo, você... como é que eu poderia explicar aqui melhor? Como que se expressa aqui? Coisas seculares do dia a dia. Por exemplo, coisas seculares seria assim, você tem o seu trabalho cotidiano, seculares, eles usam essa expressão, eu queria que a Rebeca pudesse achar aí alguma coisa mais que desse a entender essa palavra que o profeta está usando aqui, seculares, né? Que ele ênfase sobre as coisas seculares. Por exemplo, seria assim, por exemplo, você do dia a dia, coisas do dia a dia, né? Seculares, trabalho, você vai para a cidade, você lava o carro, você lava a casa, sabe? E assim, é nesse sentido, coisas seculares. Então, você sai do culto aqui, aí você vai fazer suas coisas seculares do dia a dia. Você sai daqui, você vai arrumar a roupa, passar roupa, vai arrumar a janta, o almoço, né? Eu tenho que pagar minha conta aqui. Essas são coisas seculares. Né? São coisas seculares. Por isso que ele disse que o profeta está dizendo aqui que entre esses homens mais espirituais que ele estava encontrando, né, coisas seculares, indo por aí e dizendo: Deus me deu o maior isto, está vendo? Deus me deu o maior carro, Deus me deu o maior isso. Grandes coisas materiais nem sempre significam estar na vontade de Deus. Talvez eu não encontre a palavra certa, né? Mas a gente usa essa palavra secularmente, né? As coisas que eu faço circularmente, aí eles usam essa expressão. Mas o que eu quero colocar aqui, grandes coisas materiais nem sempre significam estar na vontade de Deus. Abra sua Bíblia em Provérbios, não precisa tirar ali da tela, mas abra sua Bíblia em Provérbios, capítulo 28. Abra sua Bíblia aí. Provérbios, capítulo 28. Provérbios, capítulo 28. Preste bem atenção aqui. Olha o verso 5. Olha e leia, né? Anote. Provérbios 28, 5. O que está escrito aí? Os homens maus não entendem o juízo, certo? Porém, os que guardam a lei, mas os que buscam ao Senhor entendem o quê? Tudo. Podemos dizer amém? Amém. Tá. Aí, o que diz o 6? Melhor é o pobre que anda na sua integridade do que o de caminhos perversos, ainda que seja rico.
ainda que ele seja rico. Por isso que o profeta está dizendo, grandes coisas materiais nem sempre significa estar aonde? Na vontade de Deus. Deus faz a chuva cair sobre os justos e os injustos. Mas o que o mundo necessita hoje não é de uma ameaça de fé para dar glória a si mesmo em algo e chamar-se espiritual. Então, eu quero que vocês observem só essa parte. Grandes coisas materiais nem sempre significam estar na vontade de Deus. Relembrando as verdades ouvidas.